ok? E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Rodrigo de Geografia. Estamos aqui gravando essa aula de Geografia com os alunos do nono ano, dos nonos anos do Antonieta Borges Alves. A gente vai estar falando aqui a respeito da divisão do mundo em Ocidente e Oriente. A gente vai estar falando um pouco aí sobre o capitalismo, socialismo, enfim. A gente vai pegar e vai falar um pouco sobre essas questões que são extremamente importantes para o nosso currículo e também para o entendimento de como que é essa questão que a gente está vivendo também aí no mundo e essas dicotomias, essas brigas que a gente tem aí no nosso cenário político, que muitas vezes se confunde, é isso que a gente vai falar aqui hoje, tá ok? Bom, eu vou compartilhar minha tela com os alunos. E a gente vai falar um pouco sobre a divisão do mundo em Ocidente e Oriente, tá? Então, primeira coisa, a gente vai falar sobre o planeta Terra. O planeta Terra, ele tem a sua divisão entre duas linhas imaginárias que você tem lá, a linha em horizontal, que é a linha do Equador, e a linha vertical, que é a linha do meridiano de Greenwich, tá? A gente divide o planeta em dois hemisférios, hemisfério norte e sul, e também os hemisférios leste e oeste, nos casos Ocidente e Oriente. Tá? O que a gente vai pensar aqui é justamente utilizando a linha do meridiano de Greenwich, que vai dividir o planeta em Oriente e Ocidente. Tá? Bom, como a gente pode ver aí, a linha do meridiano de Greenwich ela tá dividindo o planeta. Né? De um lado vocês têm o Oriente e do outro lado vocês vão ter aí o Ocidente, que está na cor azul, e na cor vermelha está o Oriente, tá? Como o texto está falando aí para vocês, ele está falando assim, que o que vamos discutir é sobre a divisão do mundo em Ocidente e Oriente a partir do sistema colonial implantado pelas potências europeias, tá? Quando a gente fala lá das potências europeias, a gente volta lá na época a gente tem que lembrar lá da época das grandes navegações. Então a gente tem as grandes navegações, você tem lá Portugal e Espanha, que estavam dominando o mundo, eles eram as grandes potências mundiais. Posteriormente, as grandes potências mundiais, que era um capitalismo que era mercantilista, esse capitalismo ele se torna industrial quando passa a ter as mãos da Inglaterra fazendo a Revolução Industrial. Tá? A partir daí, a gente tem as potências europeias dividindo o planeta em dois hemisférios. Né? No caso, isso vai acontecer quando você tem o final da Segunda Guerra Mundial. Tá? No final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve o início da Guerra Fria. Duas super grandes potências vão dominar o mundo nesse determinado momento. Quais são? Você tem os Estados Unidos da América, representando o sistema capitalista, e do outro lado, você vai ter a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é um país que foi criado com 15, 16 países mais ou menos, baseado num sistema que é sistema socialista. Tá? Eu vou explicar o que é o sistema capitalista e eu vou explicar o que é o sistema socialista. Tá? Bom, começar pelo sistema capitalista. O sistema capitalista ele é pensado através de uma tríade. Ele tem três partes. Você tem lá a propriedade privada, você tem, além da propriedade privada, você tem a divisão de classes sociais e você tem o lucro. Tá? Uma depende da outra. Se uma das três você não tiver, esse sistema ele desaparece. Tá? Por quê? Vamos pensar. Você tem lá a propriedade privada significa que alguém é dono de algo. Vamos pensar uma empresa. Tá? O dono da empresa ele é um só. Tá? Ele é um só. E ele precisa produzir uma mercadoria. Ele tem a máquina, ele tem a matéria-prima, mas ele não tem a mão de obra. Ele contrata a mão de obra. E aí o que ele faz? Ele, ao contratar a mão de obra, ele faz com que esse trabalhador ganhe por hora. É aí que ele vai enriquecer em cima do trabalhador. Tá?
O que ele vai fazer? Ele vai fazer, como ele tem a propriedade privada, ele tem a máquina e ele contrata a mão de obra, ele vai produzir mercadoria. Ele produzindo essa mercadoria, ele vai criar lucro, porque ele vai vender essa mercadoria para alguém. Tá? Ele vai vender essa mercadoria para alguém, ele vai ganhar um dinheiro que ele vai ter. Esse dinheiro vai ser o quê? Além do dinheiro que ele gastou para produzir essa mercadoria, ele vai ter um dinheiro a mais, chamado de mais-valia. Tá? Essa mais-valia é que vai fazer com que você tenha a distinção daquilo que a gente chama de que é a burguesia, e o outro que é o proletariado. Tá? Então você tem a divisão das classes sociais aí. Então, propriedade privada, divisão das classes sociais. E o lucro que ele obteve vendendo a mercadoria lá, que é um valor agregado, um valor que ele produziu naquela mercadoria. Então, o capitalismo ele funciona desta maneira, tá? Enfim, e o socialismo, professor? O socialismo ele é também baseado em 3 partes. Só que são as 3 partes que são diferentes do capitalismo. Elas são ao inverso, né, do socialismo. Tá? A primeira dela que você tem é a propriedade. O capitalismo tem propriedade? Sim, tem a propriedade. Mas no socialismo a propriedade ela não é privada, ela é coletiva. Ou seja, não tem dono. Tá? Segundo ponto, você não tem divisão de classes. Tá? Porque se você não tem propriedade privada, se a propriedade ela é coletiva, significa que você tem uma propriedade, significa que você não tem divisão, você não tem desigualdade. Você não tem aquele que tem e aquele que não tem. Você tem um corpo de pessoas que estão no mesmo patamar, que a gente chama de economia planificada. Está todo mundo no mesmo plano, tá? Justamente por conta de você não ter essa divisão entre rico e pobre, porque está todo mundo no mesmo patamar, vai acontecer que você não tem lucro. Então, toda a produção das mercadorias, elas são feitas para suprir as necessidades, suprir os anseios daquela população. Por isso que a gente tem aí essa situação antagônica entre socialismo e capitalismo. Lembrando, tá? Comunismo nós nunca tivemos na história da humanidade. Tá? O comunismo foi uma ideologia criada que não foi colocada em prática. Ela era uma coisa que poderia ser colocada em prática se o socialismo fosse colocado a nível global. Aí a gente passaria a ter um comunismo. Mas como nós não tivemos, o comunismo ele não existiu. O que existiu foi um socialismo. E um socialismo que foi meio que deturpado, ele foi meio que modificado. Tá? Então, por isso que a gente tem essas brigas, essas discussões aí entre direita e esquerda. A direita ela fala sobre capitalismo, a esquerda fala sobre socialismo, e aí muitas vezes fica aquela briga tremenda, a gente vai entender isso daí depois, tá? Mas vamos lá. Tudo isso vai ser uma consequência política, vai ter uma consequência econômica, social, cultural e ambientais para diversos países. Essa divisão entre o Oriente e o Ocidente, o capitalismo e o socialismo vai ter um impacto muito grande em vários aspectos, em vários pontos que a gente pode estar vendo por aí. Bom, no final da Segunda Guerra Mundial, como a gente tem lá nesse slide aí, a figura da águia, né, segurando uma bomba que representa os Estados Unidos, com a bandeira dos Estados Unidos, e o urso, que representa a União Soviética, com um míssil também, com a bandeira da União Soviética. Isso lembra um pouquinho também uma disputa que houve na Guerra Fria, foi chamada Guerra dos Mísseis. Tá? A Guerra dos Mísseis foi uma guerra que foi ideológica. Primeiro que a gente precisa entender o seguinte: a Guerra Fria ela foi igual à Segunda Guerra Mundial? Não. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial ela foi uma guerra que teve o contato, teve o embate físico entre as partes. A Guerra Fria ela não teve esse embate físico, ela não teve a guerra declarada,
ela teve uma guerra, ela foi uma guerra que foi colocada assim de maneira ideológica, quando você tem o aparecimento, por exemplo, dos espiões, foi meio que aquela coisa meio de olha, a minha é melhor do que a sua, e eu tenho arma, eu vou atirar em você, mas o outro também tinha arma. Enfim, os países da América Latina, o único país que se tornou socialista na América Latina foi Cuba. E segundo a ideia da Guerra dos Mísseis, né, o Fulgêncio Batista era o presidente de Cuba, ele foi morto por Fidel Castro, que tinha tentado entrar no poder, não conseguiu, depois ele consegue através do Che Guevara, e aí ele não tendo o apoio dos Estados Unidos, porque o John Kennedy ele faz um embargo comercial em Cuba, o Fidel Castro se vai para o lado da União Soviética. Com isso, o que ele faz? Ele vai fazer acordos com a União Soviética de modo que eu te ajudo, você me ajuda como país, me manda mantimentos, me manda combustível, me manda tudo aquilo que é necessário para que eu possa manter meu povo e que eu te ajude de outras formas também. Tá? E uma das ideias, aí, uma das coisas que foram faladas é que tinha uma base em Cuba que estavam com mísseis apontados pelos Estados Unidos. Fisicamente, os Estados Unidos para Cuba não é tão longe, tendo em vista a União Soviética para os Estados Unidos. Então aí ficou uma situação meio que complicada, por isso foi chamada a Guerra dos Mísseis, né, que poderia ter sido deflagrada aí uma terceira guerra mundial. Né? Tudo isso envolve uma corrida armamentícia. Tá? Tudo isso envolve uma corrida armamentícia, que era o quê? Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, eles estavam tentando fazer com que tivesse armas de destruição em massa. A arma de destruição em massa que todo mundo tinha, todo mundo, vírgula, né? Os países de primeiro mundo, principalmente as superpotências, tinham, era a bomba atômica, que foi utilizada em Hiroshima e Nagasaki com o fim da Segunda Guerra Mundial. E a União Soviética também tinha essa bomba atômica. Então, além de você ter a corrida para ter melhores armas, ter tanques, aviões, entre outros armas, né, outras armas, submarinos, porta-aviões, eles também tinham a intenção de mostrar para o mundo de que eles eram poderosos. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, com essa corrida armamentícia, mostrava para o mundo que, olha, eu tenho aqui uma arma que pode destruir metade do mundo. A União Soviética também. E aí, então, é melhor vocês pegarem e decidirem com quem vocês vão ficar. Né? Uma forma de tentar fazer com que o mundo acreditasse nesse pessoal seria a corrida espacial. O que foi a corrida espacial? A ida do homem à Lua. Né? Então você tinha lá a figura do Neil Armstrong, né? um astronauta. Ele é a figura que representava os Estados Unidos. E você tinha um astronauta russo, da União Soviética, no caso, que era o Yuri Gagarin, que também estava tentando pegar e ir para a Lua. Enfim, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que o Yuri Gagarin vai ser o primeiro homem a chegar na Lua, mas não pisar. Chegou no espaço, né, próximo da Lua, foi a primeira espaçonave que chegou ao espaço, foi na Lua, mas o primeiro homem que chega à Lua e pisa em solo lunar vai ser o Neil Armstrong, que ele vai proferir uma frase emblemática que foi um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco passo para a humanidade. Essa frase ela tem todo um contexto de dominação, tá? Essa frase ela tem todo um contexto de dominação, que para eles falarem que foi um pequeno passo para um homem, mas um gigantesco passo para a humanidade, mostrando para o mundo que eles conseguiram conquistar o espaço, conquistar a Lua, chegar até a Lua, né?
Por isso, os avanços tecnológicos, os avanços na medicina, os avanços de tudo que possa vir dessa corrida armamentista vai ser por conta dessa ida à Lua. E realmente foi uma das coisas que beneficiou a gente chegar a ter esse ponto da gente estar fazendo uma aula online, né, utilizando a internet. Isso tudo foi através do pontapé inicial, né? Lembrando que o mundo dividindo entre socialista e capitalista, a gente tinha também a Alemanha, né? A Alemanha, que foi a perdedora da Segunda Guerra Mundial, o que ela fez? Ela foi dividida entre essas duas superpotências, né? De um lado ficou a Alemanha, que era capitalista, entre a Inglaterra, França e também os Estados Unidos, e do outro lado, do lado do Oriente, ficou a Alemanha, que é socialista. Tá? Isso daí foi possível através de um muro que foi colocado no meio, né? O muro de Berlim, né? Formatando assim o que a gente chama de cortina de ferro, né? Foi feita uma cortina de ferro, dividindo o mundo entre socialista de um lado, capitalista do outro. Do lado vermelho a gente tem os países que eram todos eles socialistas, do lado azul ficaram todos os países que eram capitalistas. Né? O termo utilizado de cortina de ferro, que foi cunhado por um primeiro-ministro britânico chamado Winston Churchill, né? Depois a gente vai ver a frase que ele disse, né? Ele fez com que a gente entendesse que assim, fazer negócio com esses países que são do lado do Oriente vai ser muito mais complicado, vai ser muito mais difícil, porque eles não são capitalistas, né? Então a gente vai ficar mais voltado para essas populações, vamos esquecer esse lado do Oriente, do lado socialista. Tá? Bom, ele fala lá que a expressão da cortina de ferro foi criada pelo político britânico Winston Churchill. Ele a usou pela primeira vez durante um discurso que pronunciou na cidade de Fulton, em Missouri, em 1946. Com esse termo, o ex-ministro britânico alertava que o governo de Stalin, que era o governo da União Soviética, continuaria a influenciar os territórios que havia libertado durante a Segunda Guerra Mundial e se isolaria na Europa Ocidental. Ele está falando que o Stalin, da União Soviética, tentaria influenciar, continuaria gerindo, fazendo com que esses países continuassem sob a tutela do socialismo da União Soviética. Tá? A expressão cortina de ferro seria usada durante o período da Guerra Fria para caracterizar um mundo dividido entre países capitalistas e socialistas. Professor, quando que isso acaba? Quando que isso vai ter um fim? Isso acaba por volta de começa a acabar por volta de 1989, que foi a data da queda do Muro de Berlim. Né? O ministro da Alemanha Oriental, né, que é a RDA, né, República Democrática Alemã, eles estavam passando por problemas econômicos, né, problemas que não estavam tendo comida, não estavam tendo gasolina, não estavam tendo tudo aquilo que era necessário para eles poderem sobreviver, porque a União Soviética estava naquela corrida armamentícia, aquela corrida para chegar até o espaço. Então, todos os recursos utilizados pela União Soviética foi para isso. E aí os países que eram membros da União Soviética estavam sofrendo por conta disso. Tendo em vista isso, o que vai ocorrer? A República Democrática Alemã passa por uma crise econômica muito forte, e aí o primeiro-ministro alemão da Alemanha Oriental, ele dá a entender à população que poderia ter uma reunificação da Alemanha. Isso foi a gota d'água. O que vai acontecer? Vai acontecer que a população vai até o muro e derruba o muro. Mas, professor, por que não derrubaram o muro antes?
Não derrubaram o muro antes porque tinham guardas em cima desse muro e qualquer um que chegasse perto desse muro poderia ser morto, né? Se você não tivesse a autorização de ambas as partes para poder entrar de um lado para o outro, você não podia chegar nem perto. Então, era essa forma. Quando esse primeiro-ministro dá a entender isso, as lideranças militares ficaram meio que aqui e a população tomou as ruas e aí não dava para matar todo mundo, né? Então aí eles foram lá e derrubaram o muro de Berlim e reunificou a Alemanha. Essa reunificação da Alemanha é que deu o pontapé inicial para o início do fim da União Soviética. Quando você teve o início do fim da União Soviética, em 1991, passado-se algum tempinho, né? 89, 90, 91, 2 anos depois, o que acontece? Acontece que a União Soviética se desfaz, ela acaba. Vai ser feita uma coisa chamada perestroika e vai ser chamada também de glasnost. O que é glasnost? Glasnost é a política política mais branda, mais como eu posso dizer isso daqui? Uma política transparente, tá? Uma política de transparência, onde eles estavam falando assim, olha, tudo que vai ser feito aqui, tudo que é estatal, tudo que era do governo, que era de todo mundo, vai ser vendido. Mas vai ser vendido, todo mundo vai ficar sabendo, e aí vai ser passado para todo mundo o valor dessa venda, tá? Então, tudo vai ser feito às claras. Isso era glasnost. O que é a perestroika? Perestroika é o processo inverso que era antes de você ter socialismo para o comunismo, e ao invés de você pegar e fazer esse socialismo para o comunismo, você vai fazer o inverso, o caminho inverso, o socialismo para o capitalismo. Por isso que é chamado de perestroika, que é a volta, né, do socialismo para o capitalismo. É desfeita a União Soviética. Isso daí fez com que você tivesse o aparecimento de novas lideranças, né? Mas vamos ver aqui o que foi dito pelo Winston Churchill falando sobre a cortina de ferro, né? Ele fala assim, do estertino do Mar Báltico até o Trieste do Mar Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás dessa linha estão todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental. Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste, Sofia, né? Todas essas cidades famosas e as populações em torno delas estão no que eu devo chamar da esfera soviética. E todas estão sujeitas de uma forma ou de outra, não somente à influência soviética, mas também a fortes e, em certos casos, crescentes medidas de controles emitidas por Moscou, né? Então isso daí eram as palavras do Winston Churchill, explicando que todo mundo ali estaria sob o domínio desses países aí da Europa Oriental, estava sob o domínio da União Soviética, ok? E aí a gente termina aqui. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Então, essa daqui é uma das aulas que a gente fez aqui com os alunos do Antonieta Borges Alves, dos anos, né? Eu vou estar disponibilizando essa aula lá no YouTube para quem não teve acesso, quem não teve aqui a oportunidade de estar aqui na aula com a gente, tá? Muito obrigado a todos aí, fiquem com Deus e até mais, tá?